Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 9 do curso de extensão de Introdução à Sociologia, pessoal. Na aula de hoje, nós veremos quem foi o Karl Marx e quais são as contribuições dele para a nossa sociologia, então. E galera, como a gente já tem muita coisa para falar do Marx, nós teremos então essa aula, que é a aula de número 9, e também a aula de número 10 para falar sobre ele, então. E aí, depois dessas, nós fecharemos o nosso curso, então, com o Durkheim e também o Weber, galerinha. E lembrando, gente, que essa e todas as nossas aulas estão na playlist chamada de Introdução à Sociologia aqui no canal. Então, se tu ainda não viu, já fica de olho lá e te inscreve para não perder nada, nenhuma aula nova e nem as antigas que a gente já teve aqui no canal. E essa e todas as outras aulas desse curso de extensão fazem parte do meu estágio obrigatório para minha licenciatura em Sociologia, através do Centro Universitário Internacional Uninter. Só para deixar tudo certinho, então, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz e o meu RU é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Pessoal, como a gente sempre faz, então, a nossa aula de hoje está bem dividida em tópicos também, que serão aí os nossos principais assuntos da aula de hoje. Vejam comigo aqui. O tópico 1 é quem foi Karl Marx. O tópico 2 é a influência de Hegel. O tópico 3 é o Manifesto do Partido Comunista. Já o tópico 4 é a luta de classes. E para finalizar, o tópico 5, que é os conceitos de infraestrutura e superestrutura. E vamos começar então. Já pega o teu café se precisar, ajeita aí algo para anotar, pausa ou acelera o vídeo conforme ficar melhor para ti e vamos lá. Galerinha, primeiramente eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre quem foi afinal Karl Marx e sobre em qual época ele viveu, para que a gente entenda aí as nossas motivações para estudar ele e por que é que ele foi assim tão importante para a construção da sociologia e por que é que ele teve tanta importância na nossa sociedade, então, trazendo aí movimentos até os dias de hoje. Galerinha, o Karl Marx, ele nasceu em Trier, na Alemanha, em 1818. Ele era de descendência judia e ele era de classe média na época dele. Ele iniciou, gente, os estudos ainda em Trier e ele foi jornalista, filósofo, historiador, economista e sociólogo também ao longo da vida dele. E, gente, ele estudou filosofia em Berlim e se aproximou das pessoas que estudavam aí os trabalhos de Hegel. Só que ele se aproximou dos teóricos que participavam da chamada esquerda hegeliana, que defendiam, então, que a Prússia, naquele momento, estava longe de ser uma sociedade plenamente desenvolvida. E essa esquerda hegeliana, para a qual Marx participava, criticava a elite da Prússia e o uso que ela fazia da religião para controlar as massas, segundo eles. E nessa época, galera, o Marx foi chefe de redação da Gazeta Renana, ainda lá na Alemanha. E por causa da escrita militante e crítica sobre esses problemas sociais da época dele, ele acabou sendo obrigado a fugir, então, por causa das inúmeras perseguições contra ele. E o jornal, então, a Gazeta Renana, acabou sendo fechado. Quando Marx se mudou então para Paris, ele acabou se casando com a Jenny von Westphalen e entrando então em contato com o movimento socialista de Paris, onde ele acabou ficando amigo então do Friedrich Engels, que acabou colaborando e participando aí na maioria dos trabalhos do Marx. Só que, gente, novamente, por causa das ideias revolucionárias do Marx, ele foi expulso de Paris, indo
então viver em Bruxelas, na Bélgica, galerinha, que fica, digamos que bem no centro aí, entre a Alemanha, a França e o Reino Unido, bem aonde estava mais forte toda a movimentação da Revolução Industrial, que a gente já viu lá nas nossas aulas passadas, introdutórias. E aí, gente, é nessa época que ele acaba se envolvendo com a causa dos trabalhadores e escreve a primeira grande obra dele, lembrando que foi dele junto com o Engels, tá? O Manifesto do Partido Comunista, que é de 1848 e tem aí como objetivo, claro, a tentativa de conscientização e organização por parte da classe trabalhadora da época. E nesse mesmo ano de 1848, o Marx ele acabou se mudando para Londres. E galerinha, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que para Karl Marx a questão principal aí a ser compreendida na sociedade eram as causas e os efeitos que aconteciam por causa da luta de classes sociais. E na época em que o Marx viveu, que era então aí no início da nossa industrialização, bem no período aí da primeira e segunda fases da Revolução Industrial, os trabalhadores tinham longas jornadas de trabalho, sendo de até 18 horas, o que fazia com que muitos deles acabassem dormindo no trabalho para não precisar ir e voltar há muito pouco tempo. E claro, gente, sempre com péssimas condições dentro das fábricas. E lembrando lá das nossas aulas iniciais, onde a gente falou então sobre as condições de vida da Revolução Industrial, as condições de trabalho, galera, eram muito precárias e famílias inteiras se viam obrigadas a trabalhar, inclusive crianças muito pequenas. E não existia o que a gente tem hoje aí por aposentadoria ou quaisquer outros tipos aí de assistência em caso de doenças, por exemplo, também, fazendo com que a morte de trabalhadores por causa das condições de trabalho fossem extremamente frequentes. E, gente, ao mesmo tempo que o trabalhador se via preso aí por causa da forma de como o trabalho funcionava, a burguesia enriquecia cada vez mais através da exploração desses trabalhadores. Lembrando também que as cidades estavam cada vez mais cheias de mão de obra, de um exército excedente aí que estava aí sem emprego e que aceitaria trabalhar sobre quaisquer condições também e serviria de substituição caso algum trabalhador das fábricas desistisse do emprego ou falecesse. E, gente, com a observação de como as coisas estavam se dando, com essa apropriação aí da riqueza pela burguesia e com a exploração dos trabalhadores que viviam na miséria, o Karl Marx entendeu que o capitalismo era ruim para a sociedade. E ele começou a propor nas teorias então dele a derrubada dessa forma de economia de mercado e a substituição então por uma sociedade comunista e igualitária. Só que na Inglaterra houve então uma grande série de críticas às ideias de Marx e também o combate dessas ideias por parte dos defensores do capitalismo. E, gente, um pouco mais tarde, o Marx desenvolve então uma série de análises sobre o modelo econômico capitalista. E essas análises são tão profundas que se expandem não só à economia, mas a toda a sociedade capitalista, gerando aí, gente, o primeiro volume da principal obra dele, que é O Capital, que teve o primeiro volume publicado em 1867. Dessa forma, galerinha, a gente tem aí uma pequena introdução, então, de quem foi o Karl Marx e como foi aí o início das obras e as principais teorias dele. Só que, claro, agora a gente vai começar aqui na nossa aula a ver melhor como que tudo isso aconteceu. E para isso a gente precisa ver, então, a influência que o Marx recebeu de obras de um outro teórico muito importante, o Hegel, galera.
Lembrando que a gente vai abordando aí um pouquinho nessa aula e um outro pouquinho lá na aula que vem também. A gente percebe que o Marx, ele tomou uma posição própria aí diante dos trabalhos dos pensadores que inspiraram o pensamento dele. E a gente pode dizer que o teórico principal que mais inspirou ele foi então o Hegel, que era um filósofo alemão, e ele foi o principal representante do idealismo alemão. E, gente, o idealismo alemão foi inspirado no Kant, e através dele a gente entende que o pensamento cria a nossa realidade. Então, galera, retomando aqui, o Marx, ele se inspirou no Hegel e o Hegel se inspirou no Kant, que veio ainda antes. E, gente, a principal obra do Hegel, onde ele fala aí da filosofia dele, que é a parte aí que mais inspira o Marx, se chama então de A Fenomenologia do Espírito e foi escrita em 1807. Nessa obra, o Hegel tenta aproximar o indivíduo do que ele chama de absoluto, da ideia absoluta da verdade. E aí, para chegar nessa verdade, a gente precisa questionar as nossas certezas. E nesse caminho aí, então, cheio de dúvidas, a gente começa a pensar filosoficamente e tenta sim conhecer o absoluto. E esse absoluto age através do indivíduo e no desejo então que esse indivíduo tem de conhecer a verdade. E aí, quanto mais a pessoa acaba se conhecendo, mais perto ela tá de conhecer então o absoluto, a verdade. Só que, gente, dessa forma, para o Hegel, tudo que pudesse ser pensado era real. E tudo o que era real, tudo do mundo, do que fosse real, poderia ser pensado. E para o Hegel, então, gente, a consciência era o que determinava o ser social. A história é a projeção, então, do espírito humano, do raciocínio humano, formando a natureza. E já que quanto mais a pessoa questiona, mais ela chega ao absoluto, o Hegel propõe então, gente, a dialética hegeliana, composta pela tese, pela antítese e pela síntese, onde a tese é então a ideia principal, o pensamento inicial, e a antítese vem para negar. Pensem comigo, é uma antitese, para fazer aí a contraposição, para ser contraditório então a tese. E, gente, a tese com a antítese, forma a síntese, que é a superação do problema, que gera então um resultado, um pensamento novo e aperfeiçoado, então, que pode ser usado aí como uma nova tese para dar início ao pensamento dialético de novo, repetindo esse processo de tese, antítese e síntese. E lembrando, pessoal, que o termo dialética vem do grego dialegos, que significa movimento de ideias. E aí, gente, é esse o idealismo dialético do Hegel, galerinha. É onde a contradição de ideias, através aí do método dialético, gera uma ideia aperfeiçoada a partir de si mesma. E, gente, para o Hegel, o espírito humano, então, partindo das ideias, poderia transformar a natureza por meio do trabalho, como, por exemplo, quando a gente faz um pão, transformando trigo em farinha e depois a farinha em massa, e aí a massa assada no pão. E a partir disso, com base nas ideias do idealismo dialético do Hegel, o Marx cria uma análise nova, então, chamada de materialismo dialético, afirmando que falta nesse pensamento idealista do Hegel uma visão mais totalizante que dê conta de outras contradições também existentes na sociedade. E enquanto o idealismo dialético acredita que o mundo material é um reflexo do mundo das ideias,
No materialismo dialético, o corpo e a mente não podem ser vistos de forma separada, fazendo com que os indivíduos possam verdadeiramente modificar o mundo real e não só conseguir observar e raciocinar sobre ele. Com isso, gente, para o Marx, a dialética precisa se relacionar com o todo, que seria a realidade da história da humanidade e da luta de classes, galera, incluindo nisso a produção, inclusive, de ferramentas e de meios para a transformação dessa realidade, surgindo o materialismo histórico como um outro conceito filosófico desenvolvido pelo Marx e pelo Engels, onde a atividade humana é feita de várias totalidades com abrangências diferentes. E a história da humanidade, galera, é o nível mais alto dessa totalização dialética, então. E com base nessa relação dialética com a história da humanidade e com os meios na história da humanidade para a transformação do todo, a concepção filosófica do materialismo histórico é criada, então. Entendendo, então, galera, que os seres humanos não poderiam ser pensados a partir da abstração do idealismo lá do Hegel, mas sim enxergando que as pessoas, elas são formadas a partir de relações sociais. E o materialismo histórico traz, então, que essas relações e mudanças nas relações surgem entre a luta das forças sociais, a luta entre as classes, galera. E nessa concepção, o modo de abordar os fenômenos da natureza é dialético, mas a interpretação desses fenômenos, gente, ela é materialista, ela é baseada em fatos, fazendo com que o materialismo histórico, então, seja aplicado ao estudo da vida social e da história dela. O materialismo histórico é, então, o movimento do pensamento através da materialidade histórica e da vida das pessoas em sociedade. Através desse movimento de pensamento, a gente descobre, então, as leis fundamentais que organizaram os indivíduos através da história. E dessa forma, a história deveria ser entendida através da força de produção. E para o Marx, cada momento na história, então, se organizou de uma forma diferente. E essa diferença para cada momento histórico acontece com base na forma de como cada sociedade produz os bens necessários para a existência dela, incluindo aí a forma de divisão do trabalho, a tecnologia utilizada e a riqueza daquela sociedade. E claro, gente, através aí da visão do Marx, sempre existiram grupos que dominaram, que possuíam as riquezas, e os grupos dominados, que ao trabalharem, então, produziram essas riquezas. Essa oposição que o Marx traz entre os dominadores e os dominados constitui, então, pessoal, a luta de classes. A partir daí, aqueles que produzem as ideias, ou seja, a classe dominante, começam a formar um discurso que é entendido aí pelo Marx como ideologia. E ela serviria para justificar, então, essa dominação como se ela fosse uma relação social natural. E para manter, então, a hegemonia aí do grupo dominador sobre os dominados, ocultando a verdade sobre a exploração do trabalho dos dominados, fazendo com que essa classe dominadora pareça ainda mais justa e igualitária e não exploradora, fazendo com que ela não pareça alienar os trabalhadores, segundo Marx. E, gente, sendo assim, as classes dominadas, alienadas pelo discurso dominante, continuam exploradas, acreditando que esse processo é um fenômeno normal. A riqueza das classes dominantes, galera, vem do trabalho humano. Entretanto, é do trabalho excedente e que não é pago ao trabalhador.
ou melhor, não é pago ao dominado. E, gente, esse lucro, galera, esse excedente não pago é o que o Marx tratou muito e ele chamou de mais-valia. E é isso, gente, que o Marx tanto critica, porque o trabalho, ele deveria ser um dos fatos de humanização do homem e não da miséria e da degradação dele. Gente, agora relembrando lá das nossas aulas passadas, lá sobre ainda o desenrolar da Revolução Industrial, onde a grande massa dos trabalhadores já se via insatisfeita com as condições de trabalho, que eram então extremamente precárias, e onde a luta por melhores condições de trabalho aos poucos começava, a gente tem também o exemplo de alguns movimentos populares que começaram a ser formados, como, por exemplo, o movimento cartista, que a gente já viu, que é da Carta do Povo, e que ela revelava, então, algumas demandas da população trabalhadora da Europa. E é nesse tempo que novos ideais aí surgiram como uma resposta dos trabalhadores. E bem nessa época, gente, o Marx e o Engels também estavam criando as documentações deles, expondo então o que eles pensavam sobre essas contradições que marcavam a sociedade burguesa. E, gente, nesse momento onde tantas manifestações de descontentamento estavam acontecendo, o Marx e o Engels realizaram então a produção do Manifesto do Partido Comunista. E, gente, esse manifesto foi, na verdade, encomendado pela chamada Liga dos Justos, que mais tarde virou a Liga dos Comunistas, que era uma sociedade de operários alemães, que eles estavam, então, morando em Londres. E no manifesto, a principal ideia deles era, então, de que os operários deveriam se organizar para que a classe trabalhadora conseguisse realizar uma mudança de grande profundidade na sociedade. Ou seja, que os trabalhadores se unissem a serviço de um objetivo em comum. E assim, gente, com essa proposta de ser, então, um chamamento por uma revolução trabalhadora, o manifesto começa com uma análise histórica, distinguindo aí as diferentes formas de opressão que ocorreram ao longo dos séculos na humanidade. E aí, por fim, eles colocam a burguesia moderna como sendo a nova classe opressora que trata o operário como uma peça de trabalho, como um peão, destruindo então o trabalhador, deixando, gente, ele desmotivado, contribuindo para a miséria dele, tratando ele praticamente como um objeto. E é por isso que eles também apontam então as falhas do Estado liberal, que foi visto então como representante da sociedade burguesa, e por isso deveria ser combatido, para que as diferenças sociais fossem verdadeiramente combatidas também. E, gente, além disso, o Manifesto Comunista também faz uma grande crítica ao modo de produção capitalista, galera. E também a forma aí de como a sociedade se estruturou através dele, na tentativa de que o proletariado se unisse então, como uma classe social capaz de reverter a situação que se encontrava no momento. Definindo então, gente, o objetivo e os princípios do socialismo científico. A gente ainda vai ver o socialismo científico aqui. E lembrando, galera, o Manifesto do Partido Comunista, ele foi publicado, então, em 1848, inicialmente em Londres e depois, então, se expandiu ao redor do mundo, trazendo aí uma nova onda de mobilizações proletárias. Gente, eu quero agora ver junto com vocês
dois conceitos bem importantes nas obras do Marx, que foram tratados em duas obras também bem importantes. A primeira delas se chama A Ideologia Alemã, escrita entre 1845 e 1846, e a segunda chamada Uma Contribuição à Crítica da Economia Política. Gente, essa de 1859, tá? O Marx, ele usou conceitos, então, de infraestrutura e superestrutura para tentar entender a estrutura da sociedade capitalista e a estrutura social dela. E dessa forma, a infraestrutura se trata, então, das forças de produção que são compostas pela matéria-prima, pelos meios de produção e também pelos trabalhadores. A infraestrutura é a base econômica da sociedade, onde acontecem então as relações de trabalho entre os patrões e os empregados, entre a burguesia e o proletariado, então, onde existe então a exploração da força de trabalho para que seja gerada a mais-valia, a acumulação capitalista. E já a superestrutura é o resultado das estratégias aí dos grupos dominantes na sociedade para garantir essa dominação, para fixar e perpetuar então esse domínio. Ela é composta, galera, pela estrutura jurídica e política e também pela estrutura ideológica, segundo Marx, que seria o Estado, as religiões, as artes, os meios de comunicação, que seriam usados então na manipulação das massas. E a superestrutura, gente, ela não é autônoma, ela não acontece aí por si mesma, mas sim tem o seu funcionamento nas forças produtivas e também, gente, nas relações de produção. E ainda segundo Marx, para que essa dominação possa ser realmente consolidada, esses grupos dominantes às vezes usam a força e às vezes a ideologia como uma forma aí de estratégia para gerar dominação. A gente tem como um exemplo a própria ideia de Estado, porque ele usa a força, mas que essa força, gente, ela é legitimada pela ideologia. E claro, para o Marx, o Estado está sempre a serviço da classe dominante. Pessoal, eu quero agora trazer rapidinho algumas conclusões sobre o que a gente viu até aqui em relação então à vida e à obra do Karl Marx. Lembrando que sim, a gente ainda vai falar da principal obra dele, chamada de O Capital, e ainda vamos ver então os principais movimentos que foram impulsionados aí pelo pensamento marxista. E tudo isso, galera, vai estar lá na nossa próxima aula de número 10, que vai ser então a nossa próxima aula aqui do canal também. E, gente, hoje nós vimos que o Marx nasceu em Trier, então na Alemanha, em 1818. Ele acabou morando na França, na Bélgica e, por fim, em Londres, onde ele fez a maioria dos trabalhos dele, participando e impulsionando o movimento dos trabalhadores nessa fase tão conturbada que foi aí o início da industrialização no mundo. A gente viu que ele sofreu uma grande influência de outro teórico, Hegel, então, com o idealismo dialético, que serviu de inspiração pro materialismo dialético e pro materialismo histórico também. A gente viu que o Engels foi um grande companheiro aí nas obras do Marx, fazendo as contribuições em praticamente todas as obras, desde quando eles se conheceram na França. E nós passamos agora aí no final da aula para conceitos abordados por eles, como a luta de classes, o conceito de mais-valia, de infraestrutura e superestrutura também. E na próxima aula, então, a gente vai ver de fato sobre a obra O Capital, sobre o socialismo científico proposto pelo Marx e também sobre a influência dele em vários movimentos ao redor do mundo que aconteceram não só no tempo dele, inclusive.
Galerinha, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Eu quero te agradecer muito por ter assistido essa aula até aqui. Eu quero te lembrar que a continuação dela vem em breve. Vai ser aí a nossa parte 2 sobre Marx, então, e vai ser também a 10ª aula aqui do canal. Lembrando que essa e as demais aulas desse curso estão na nossa playlist chamada de Introdução à Sociologia. Então, se tu ainda não viu, corre lá para ver as nossas primeiras aulas para ficar por dentro do assunto certinho. E, gente, já aproveita aí também para te inscrever, para não perder nenhum vídeo novo também. Galera, por hoje é isso então. Obrigadão mesmo e até mais!